Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Vânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, William, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Povo aleluiado, cheio da presença do Senhor. Já declaro e profetizo a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês de uma forma ainda mais intensificada, em nome de Jesus. A alegria do Espírito invadindo, amém? A vida de cada um de vocês. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Jô. Bom dia, bom dia. O Senhor invada vocês com a presença dEle, com a alegria do Espírito, amém? O que eu sinto muito no meu espírito é que o Senhor quer derramar a alegria dEle, amém? Hoje é um dia onde nós vamos ser visitados pela alegria do Senhor, amém? Muita angústia, muita preocupação, muita perseguição, são tempos pesados, são dias difíceis, que quando a gente abre o aplicativo ou liga uma televisão é só notícia ruim, mas o Senhor pede para falar que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então, que a presença e a alegria do Espírito Santo de Deus toque você e que você também seja um instrumento do Senhor para você liberar a alegria do Senhor por onde você passar. Então, eu sinto essa alegria do Espírito de uma forma muito, muito profunda. Amém? Então, o Senhor já pede aqui para me falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se alegre no Senhor. Amém? Mas eu estou passando por tribulação. Se alegre no Senhor. Mas eu estou vivendo uma vida de bênção. Se alegre no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar, porque tem muita coisa hoje para a gente falar, amém? Em nome de Jesus, vamos orar e aí depois eu falo aqui, tá? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus. Primeiramente, Senhor, nós apenas queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo teu amor, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos como irmãos, te agradecer, Jesus, pelo teu sim naquela cruz, te agradecer, Senhor, por ter liberado, Pai, o espírito de adoção sobre as nossas vidas, e hoje nós não somos mais cativos, não somos mais órfãos, mais filhos, lavados, redimidos, remidos, com novas vestes. Pai, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, ó Pai, nesta manhã. Pai, eu declaro, Senhor, a tua presença palpável, Senhor. Pai, inunda este lugar, Pai, inunda este ambiente com a tua presença, Adonai. Oh, recantalabasomene cantaramanássia. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Pai, eu declaro que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor tem total domínio e controle, Senhor, sobre esta live e sobre a minha vida, Pai. Passo maternais, Senhor, nos meus lábios, Senhor. Certifica os meus ouvidos. Prepara os nossos corações para as sementes que vão ser lançadas. Toca em cada mente, toca em cada coração. Tira a preocupação, cai por terra a ansiedade. Todo embotamento mental, toda a confusão dos pensamentos começam agora, Senhor, em nome de Jesus, a ser aquietados, Abba. Em nome de Jesus, e o Senhor começa a abrir as mentes. Pai, em nome de Jesus, para que haja, papai, a perfeita compreensão e absorção daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, ó Pai, nesta manhã. Eu declaro que é selado, Senhor, em nome de Jesus, nas regiões celestiais, os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que os teus anjos, ó Pai, escudeiros começam a fazer a nossa escuderia. Eu declaro também que os anjos arqueiros, ó Pai, se posicionam, Senhor, em nome de Jesus, ao nosso favor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é amarrado pelos teus anjos todo principado e potestade local. E todos os dominadores das trevas também são amarrados e amordaçados com cordas de fogo. Eu declaro, papai, também, em nome de Jesus, que é selado todos os aparelhos eletrônicos aqui, Pai, em nome de Jesus. Tudo que os teus filhos usam para assistir essa live vai ser agora, Pai, em nome de Jesus, selado com o sangue do Cordeiro. E eu declaro, Pai, que as conexões de internet, Pai, a energia, tudo, Pai, que envolve, Senhor, o mundo físico, está sendo colocado agora, Senhor, dentro do teu tabernáculo, selado com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos blinda, que o Senhor libera sobre nós também, Senhor, o espírito da sabedoria. Pai, traga o espírito da sabedoria, do entendimento, do discernimento. E também te peço, doce amigo Espírito Santo, traga a revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra. Pai, muitos são os planos do homem,
mas o que prevalece é o do Senhor. E eu declaro, Pai, que esta live vai ser conduzida, vai ser, papai, feita de acordo com a tua vontade. Então, Senhor, faça conforme bem lhe apraz. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, para você que está aqui de primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45, para fazer o nosso devocional. Estamos lendo 2 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 18, amém? Não sei se vamos ler o 19, por quê? Porque o Senhor me pediu para já começar a falar sobre intercessão, amém? Mas quem governa todas as coisas, como a gente sabe aqui, é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, porque às vezes a gente começa a ler aqui a palavra e ali o Senhor começa a falar conosco e eu não vou interromper o Espírito Santo, amém, para falar sobre intercessão, tá? Então, vamos lá. Versículo 18. Pode, irmã? Pode sim, amém? Vamos lá? Abra comigo aí, se você puder, o livro de 2 Reis, capítulo 18, amém? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Deixa eu só arrumar aqui minha música aqui. Ezequias, o rei de Judá. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas. Então, até aqui, nós tínhamos visto, amém, que os antepassados, os reis que anteviram a ele, não tinham tirado os altares das colinas, mas agora, para honra e glória do Senhor, Ezequias foi lá e derrubou os altares. Então, sempre vai existir um que vai derrubar os altares de idolatria, sempre vai existir um que vai limpar o caminho, amém? Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Até que enfim, né? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Para quem não lembra, esta serpente aqui foi aquela que Deus deu a instrução a Moisés para colocar dentro do acampamento enquanto o povo estava no trajeto do Egito para a Terra Prometida, para que quando estivesse alguém enfermo, eles olhassem para aquela serpente, e aquela serpente que foi ordenada por Deus, amém? Foi Deus que pediu para Moisés fazer aquilo, as pessoas eram curadas. Só que, o que acontece? O povo se perdeu e começou a cultuar a serpente, fazendo de forma errônea o uso da serpente. Então, Ezequias foi lá e destruiu isso. Amém? Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Então vamos lá. Ezequias foi, derrubou os altares do Senhor, destruiu ali a serpente que era conhecida como Neusta. Ele foi fiel ao Senhor em todos os mandamentos. Ele fez tudo o que agradava ao coração do Pai e o Senhor lhe recompensou dando prosperidade. E outra coisa que Ezequias também fez, não foi mais submisso ao rei da Síria. Porque muitas vezes nós somos submissos às situações das nossas vidas, às pessoas que são usadas ali, não as pessoas, né? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra
os dominadores das trevas, os governos deste mundo através da vida das pessoas. Porque muitas vezes nós estamos submissos a homens cheios da manipulação de espíritos demoníacos, mas não somos submissos a Deus. E aí, por não sermos submissos a Deus, a gente não recebe a paga que nos é por direito. Entenda, Deus não trabalha por barganha, tá? Para não ter confusão, para não ter distorção. Ah, você está querendo dizer então que eu só sou abençoada se eu for obediente? Gente, é a palavra. É a palavra que diz. Todas as vezes, Deuteronômio 28, todas as vezes em que nós obedecemos princípios, que nós somos tementes ao Senhor, que nós obedecemos a palavra de Deus, que a gente anda de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus, é óbvio que Deus vai trazer favor sobre a nossa vida. Isso não é barganha, isso é obediência. Amém? É aquela mesma coisa. A gente que é pai, nós que somos pais e mães, nós não vamos abençoar os nossos filhos com aquilo que ele nos pede se ele está no ato de desobediência. Não faz sentido. Então, a mesma forma é Deus. Por quê? Porque ele é o nosso pai. Então, enquanto a gente não for obediente, não andar de acordo com aquilo que ele está, não vai ter prosperidade. Não vai ter vida em abundância. Gente, é simples. A matemática do Senhor não é equações de segundo grau, não, é uma matemática simples. Amém? Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Então, nós temos que ter um comportamento como de quem? O do rei Ezequias, que ele foi e ele fez o que precisava ser feito. Ele limpou o terreno todo. Ele falou, chega, a partir de mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou limpar, eu vou obedecer, eu vou servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de acordo com as leis que o Senhor deu a Moisés, porque aqueles ainda estavam no tempo da lei. E nós também precisamos entender que Jesus não veio abolir a lei, mas ele é o próprio cumprimento da lei. Então, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor, para que a gente possa ter uma vida abençoada, destronando aqueles demônios que às vezes estão nas torres de vigia, tomando conta das nossas vidas, que a gente às vezes sabe que ele está ali à espreita, mas a gente meio que se acomodou e não bota ele para correr. Então, o que o Senhor fala ele está nos dando um chacoalhão para falar, ei, bate o tapete, tira a poeira, limpa tudo que precisa ser limpo. Faça o caminho de volta, não deixando para trás pouquinhas coisas, pequenas coisas. Porque a gente tem o péssimo hábito de pegar e ficar deixando as pequenas coisas para trás. E essas pequenas coisas depois, elas se tornam coisas grandiosas que depois vai dar um baita de um trabalhão para tirar. E se a gente for obediente logo no início, as coisas fluem. Amém? Relembrando a queda de Samaria, 2 Reis, capítulo 18, versículo 9. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanassar, rei da Assíria, marchou com o exército contra Samaria e a cercou. Passado 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu-se em Ala, às margens de Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não o escutaram nem puseram suas orientações em prática. Então, todas as vezes em que nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos nos tornar cativos do mal. Sem pôr nem tirar. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Ai, isso aqui aconteceu lá naquela cidade. Gente, isso aqui a gente precisa trazer para a nossa vida. Porque ali naquela cidade existiam homens e mulheres, amém? Porque não era eles que estavam ali de acordo para obedecer a palavra do Senhor ou não. Não obedeceu? Gente, é simples. Não obedeceu, não tem bênção. Não obedeceu, vai se tornar cativo das trevas. Porque Satanás, o papel dele é fazer o quê? Ele é o ladrão das nossas almas. É ele que está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Eterno. Então, ele está ao nosso derredor
procurando quem possa tragar. Um ato de desobediência seu, uma falta de comprometimento teu com a palavra, um caminho torto que você está dando fora daquilo que Deus determinou, é uma brecha, é um ponto de acesso para que Satanás possa vir e tocar na tua vida, e entrar no teu relacionamento, e entrar dentro da tua casa. Qual que é a maneira mais segura de se viver? Seguindo a palavra. Matando a vontade carnal, a natureza adâmica, e vivendo uma nova natureza em Cristo, e vivendo a vontade de Deus. O que acontece muitas vezes é, o ser humano tem medo de viver a vontade de Deus. Por quê? Porque o ser humano tem medo daquilo que os olhos não veem. E a vontade de Deus você não vai saber, a não ser que você tenha relacionamento com Ele. Então, viver com Deus é viver com fé. É uma caixa de surpresa, mas eu quero falar para você que é uma caixa de surpresas boas. Deus nunca vai te dar nada mal. O mal que acontece nas nossas vidas é por consequência das nossas atitudes. Não é culpa de Deus. Nenhum mal que está acontecendo na minha vida ou na tua vida é culpa do Senhor. Nenhum mal. É tudo consequência das minhas atitudes, das tuas atitudes, da nossa falta de comprometimento. Deus nunca quis o mal de ninguém. Você pode ver que desde Gênesis até as que segunda Reis que nós estamos lendo, tudo o que aconteceu de mal com o povo de Deus foi por conta do quê? Da desobediência. Então, como que Satanás trabalha? Satanás trabalha agindo na minha mente, na tua mente, na tua psique, para que você caia no ato de desobediência. Você caindo no ato de desobediência por vontades da sua carne, por vontades da sua alma, a sua alma sente desejo, você vai lá e executa. Você abriu uma brecha para que você faça a vontade de Satanás e não a vontade de Deus, e aí você vai receber uma consequência. É assim. É assim que funciona. Amém? Então vamos lá. Versículo 13. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: Confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então, Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo revestira, e o entregou ao rei da Síria. Então, vamos lá. Reconhecimento das nossas más atitudes e dos momentos em que nós fugimos da palavra do Senhor. Nós precisamos reconhecer as nossas atitudes e os nossos atos, confessar. Confesso que errei. Agora, pois, pare de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. Então, mais uma vez, o Senhor dando continuidade do que foi dito ontem. Sem arrependimento, e agora o Senhor traz outro ponto, sem confissão de pecado, não tem como fechar a porta de acesso da legalidade que Satanás tem na sua vida. Todo pecado precisa ser confessado. E eu quero te dizer algo, querido irmão e querida irmã, todo pecado tem nome. A gente precisa parar de ficar pedindo perdão por pecado em atacado. Porque cada pecado tem um espírito. Cada pecado tem um espírito demoníaco regendo por trás. Então a gente tem o péssimo hábito de falar assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tá, mas que pecado que você cometeu? Que pecado que você está cometendo? Ah, é o pecado da mentira, então você vai falar, Senhor, eu te peço perdão pelo pecado da mentira, porque eu sou uma pessoa que ainda mente, porque eu sou uma pessoa que não consegue falar a verdade, porque eu tenho medo do que os outros vão achar. Descreva o que você faz. Por quê? Porque isso daí você quebra toda a linhagem dos espíritos. Então a gente precisa dar nome ao pecado. A gente não peca por atacado. A gente vai pecando aos poucos.
A não ser que a pessoa está debaixo do domínio das trevas tremendo. Então, a pessoa vai pecar tudo de uma vez. Então, quanto maior o nível de profundidade da pessoa do pecado, aí ela vai cometer 3, 4, 5, 6 pecados de uma vez. Mas caso contrário, não, a gente vai pecando um pecado por dia. Então, se a gente está pecando um pecado por dia, a gente precisa dar nome a esse pecado. A gente não peca por atacado. Então, a gente também não pode pedir perdão por atacado. Dê nome ao pecado, porque cada pecado tem um nome. Se é o pecado da fofoca, destrona o pecado da fofoca e fala para o Senhor a sua vulnerabilidade. Senhor, eu te peço perdão pelo pecado, Senhor, da fofoca. Porque, Senhor, eu não consigo. Aí você conversa com Deus. Senhor, eu não consigo me conter. A minha língua coça para ficar falando da vida do meu irmão e da minha irmã. Então, me ajuda. Então, você confessou que você não consegue, que você peca, e aí você já está pedindo para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me liberta, me ajuda a não fofocar mais, porque eu sei que isso, e aí você declara a palavra, porque eu sei que isso daqui, Senhor, fere os teus princípios, isso aqui fere, Senhor, a tua palavra, porque, Pai, isso daqui desagrada o teu espírito, nós não devemos ficar, e vai conversando, então dê nome ao pecado, amém? Ai, mas Deus não sabe? Deus sabe. Deus sabe. Eu já falo sobre lançar setas, que senão, depois eu falo, que senão vai confundir aqui. Vamos falar sobre aqui, o tema aqui, confessar só para o Senhor? Vamos lá. A palavra nos diz que existem pecados que você tem que confessar para o teu irmão. Amém? Que você tem que confessar para o teu pastor, que você tem que confessar para o teu líder, para o teu apóstolo, para quem é o teu líder espiritual. Por quê? Porque existem pecados que você precisa de um confronto. Amém? Existem pecados em que a gente vai ter que confessar, amém? Para um líder espiritual, para que ele possa nos conduzir a chegar ao arrependimento e a gente ser ministrado por conta daquele pecado. Nem todo pecado você precisa falar. Gente, você não precisa, amém? Tem pecado que você não vai falar. Em ficar lá falando para o pastor, pelo amor de Deus, porque o véu foi rasgado. Mas a palavra diz que tem pecados que o Senhor vai impulsionar você a você vai ir lá e falar: olha, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Espírito Santo de Deus te testifica, fala com você. Gente, tem diversos exemplos. Um exemplo, traição. Outro exemplo, pornografia. Um exemplo clássico, pornografia. Tem pessoas que são viciadas em pornografia. E essa pessoa vai precisar de ajuda. Por quê? Porque o espírito da pornografia aprisiona. Então ela vai precisar de um acompanhamento de uma pessoa madura espiritualmente, amém? Para poder ir lá e confrontar, e trabalhar, e ministrar essa pessoa. Traição, adultério, também é outro pecado que precisa ser confessado. Por quê? Um exemplo, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Eu traí o meu esposo. Eu preciso confessar para ele, primeiro para ele, porque antes de ser meu esposo, ele também é meu irmão em Cristo Jesus. Ele é filho de Deus. Então eu preciso confessar para ele. Eu não posso simplesmente chegar no Senhor e pegar e falar assim: Deus, eu pequei meu marido. Tá, e ele não vai ficar sabendo? Eu traí o meu marido e ele não vai ficar sabendo? Então eu preciso confessar, porque o que está cheio de gente é que trai a esposa, trai o esposo, tem uma vida conjugal paralela, né? Com mãos de via dupla ali, né? E não confessa. E aí a pessoa acaba caindo no mesmo erro. Por quê? Porque não foi tratado, porque não foi confrontado. Então, existem pecados que você vai ter que falar. Amém? Existem pecados que vai ser necessário você ser ministrado. Como que eu sei desse pecado? O Espírito Santo de Deus vai ministrar no teu espírito. Pronto, liberou. Confesse, fale. Porque entenda uma coisa, pecado não confessado, ele ainda continua vigente.
Então, a gente precisa confessar todos os nossos pecados. Mais uma vez eu falo, não é para você sair falando dos seus pecados, todos os seus pecados para o teu líder. Amém? Não é para você fazer isso. É aqueles pecados em que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no teu espírito e vai falar, você precisa de ajuda. Porque existem pecados que as pessoas cometem, que as pessoas se arrependem, mas ela está constantemente caindo no mesmo pecado. E aí o que acontece? Por ela ter vergonha e medo do julgamento, olha como que Satanás trabalha. Por a pessoa ter vergonha e medo do julgamento, do que o pastor vai achar, do que o líder vai achar, Satanás aprisiona essa vida. Satanás aprisionando essa vida, o que vai acontecer? Ela vai continuar caindo sempre no mesmo pecado. Então é por isso que a palavra fala o quê? Que nós devemos orar um pelos outros e que nós devemos fazer parte de um corpo. Por quê? Quando eu estou fraco, vem um outro e me levanta. Deu para entender como que funciona? Quem não tem um líder na igreja, o Senhor vai te levantar uma pessoa do qual você confie, que seja homem de Deus, mulher de Deus, e você vai pedir para que essa pessoa ore com você. Amém? Se você ainda não tem uma cobertura espiritual, se você ainda não tem um líder que te acompanhe, peça para que o Senhor, Deus de Israel, mostre uma pessoa de Deus, que tem uma vida no altar, que tem uma vida de santidade, que tem uma vida segundo a palavra do Senhor, e peça para que essa pessoa te ajude, porque ela vai ser instrumento do Senhor na sua vida. Mas nós precisamos, por isso que a palavra fala, povo de Deus, não tem como nós andarmos sozinhos. Um membro morre fora do corpo. Porque às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Não, eu confesso os meus pecados para Deus e está tudo bem. Só que a pessoa está constantemente caindo no mesmo pecado. Por quê? Por medo, por vergonha, porque acha que vão apontar, porque acha que vai ser acusado. E Satanás está fazendo essa pessoa de refém. Então a gente precisa fazer o quê? Confessar. Olha, errei. E pedir ajuda, humildade. Então, quando a gente confessa, a gente assume que a gente errou, e aí a gente fala o quê? A gente pede, olha, tenho um coração humilde, eu tenho um coração humilde, eu preciso sair disso. Você já quebrou ali 70% das pernas de Satanás. Ele vai falar, cara, que está acontecendo alguma coisa aqui. Essa pessoa aqui se arrependeu, pediu perdão, e está tendo uma humildade de vir e falar, olha, eu preciso de ajuda. Você já enfraqueceu as amarras do pecado sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. Vamos lá. Rabsaque desafia Ezequias. De Laques, o rei da Síria mandou o rei Ezequias em Jerusalém. Mandou ao rei Ezequias em Jerusalém um general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o cronista e o arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. Então Rabsaque, o comandante de campo, lhes advertiu. Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Síria. Em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. E quem tem depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, o nosso Deus, eu então perguntarei, por acaso não foram deles os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e a Jerusalém? Deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, e 2.000 cavalos se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou,
ataca e destrói essa terra. Então, Eliaquim, filho de Ilquias e Sebna, e Joá responderam a Rabsaque: Rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender esta língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizere, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: Será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos os quantos estão ao nosso redor e sentados no muro, que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabseque levantou-se e bradou em hebraico, a língua dos judeus: Ouve a palavra do grande rei, do soberano da Assíria. Eis que declara o rei: Não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convence Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: O Senhor com toda certeza nos salvará desta cidade, não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não dei os ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Celebrai um pacto de paz comigo, e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide e de sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana, quando afirme Yahvé, o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar cada um de sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvim, Rena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaque. Vamos lá. Gente, eu vou ter que continuar aqui, amém? Eu vou ter que continuar aqui, porque senão nós vamos perder o caroço do Senhor. Um ponto muito sério aqui. Tá falando para mim e para você que perante as afrontas do inimigo você tem que permanecer calado. Satanás vai fazer de tudo para abalar você no seu psicológico. Entenda que o campo de batalha que Satanás atua é na nossa mente. Ele quer desestabilizar as minhas emoções e as suas emoções para que a gente trabalhe, haja da mesma forma que ele. Só que não é assim que funciona. Nós não vencemos Satanás lutando da mesma forma que ele. Vai ter momentos em que você vai ter que ouvir e ficar calado. Você vai ter que esperar o momento certo de agir. Você vai ter que esperar o momento certo de falar. Aqui o povo foi obediente ao rei. Eles ouviram uma porrada de promessas, eles ouviram um monte de coisa falando que não era para escutar Ezequias, mas todo mundo ficou o quê? Calado. Quantas vezes você escutou um monte de coisa, gente falando de você, gente se levantando contra você, só que você não teve domínio próprio, você foi lá e descarregou um caminhão e uma tonelada de coisas que não era para você ter dito. E aí o que aconteceu? Piorou a situação. Por quê? Por falta de sabedoria e maturidade. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que bater de frente? Sim. Mas tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que pegar e ficar bem quietinho e suportar. Ficar quieto, não abrir a boca. Foi o que Cristo fez.
E é o que o Senhor fala hoje. Vão te aparecer várias oportunidades. Outro ponto. Quando a gente está próximo a receber as bênçãos do Senhor, vai começar a aparecer um monte de coisinha que parece que é do Senhor, mas não é. Aqui, amém, esse demoniado aqui de Rabsaque falou o quê? Vem, eu vou dar para vocês oliveira, eu vou dar tudo que vocês precisam, terra, pão, vocês vão beber água das suas próprias cisternas. Aquele que não estava ligado com o Espírito de Deus, aquele que não estava ligado com Yahvé, ia pegar e falar o quê? Opa, é para lá que eu vou. Só que ainda não é o tempo. Então, Satanás vai colocar coisas na minha vida e na tua vida em momentos em que a gente está mais precisando. E vai começar a oferecer um monte de manjar. Aí você vai ter que discernir, é pão de Deus ou é manjar do capeta? Eu vou me assentar na mesa do Pai ou vou me assentar na mesa dos demônios? Porque às vezes a luta está tão travada, as afrontas são tão grandes. As promessas de mudança de vida é tão grandiosa que você fala, cara, isso aqui parece que é de Deus, parece que é de Deus. Mas não é. E aí a gente acaba fazendo o que não deve. Mas o que o Senhor fala de uma forma muito clara e específica aqui é: blinde a tua mente. Saiba ter domínio próprio. Diante de perseguições, diante de apontamentos, não revide da mesma maneira. Deixa falar, deixa mostrar, deixa. Vai ter um momento certo de agir. Vamos lá, capítulo 19, porque senão a gente perde aqui o Kairos. O rei Ezequias consulta o profeta Isaías. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu. Então vamos lá. Vamos lá. Olha aqui como que a gente destrona alguns tipos de ataques na nossa vida. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então ouviu Eliaquim, o mordomo, e o administrador-geral do palácio, Sebna, e o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a presença do profeta Isaías, filho de Amós. O que representa pano de saco naquela época e no mundo espiritual? Humilhação, rendição a Deus. Você mostra ali que você está de pano de saco, você se despiu de você mesmo e você está totalmente sobre o domínio e a favor daquilo que Deus tem para fazer. Então, tem coisas na minha vida e na tua vida, tem demônios que só vão parar de atuar na minha vida e na tua vida. Um deles é Jezabel, quando você coloca pano de saco. Jezabel não é um tipo de demônio, de ação demoníaca que você luta, amém? Somente do que sai em nome de Jesus. Você tem que se humilhar, pedir perdão, destronar altar, colocar a capa da humildade de verdade, não a capa da falsa humildade. Porque tá cheio de gente que veste capa de falsa humildade. Porque isso Satanás também coloca, uma capa de falsa humildade. Ai, não, mas eu sou humilde, mas quando você vai ver, a pessoa não é humilde coisa nenhuma. É só uma manipulação, é só uma fachada, não tem nada de humildade. Então aqui o Senhor fala que existem coisas, existem momentos em que a gente vai ter que se despedir de nós mesmos e colocarmos pano de saco e falar, Senhor, eis-me aqui. Vamos lá. E eles lhes transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias, este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Quando está para nascer algo da parte do Senhor, escuta, quando está para nascer algo da parte do Senhor, um novo projeto, uma nova estação, onde o Senhor quer que você colha aquilo que você tem plantado, muitas vezes com choro, com dor e com lamento. Satanás vai colocar vergonha, angústia, para que você não tenha ânimo para dar à luz, porque já foi gerado.
E aí você tem que colocar pano de saco, se vestir da humildade de Cristo, do servo Yeshua, e falar: Senhor, me ajuda. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Tá cheio de projeto para nascer. Tá cheio de coisa para acontecer. Só que às vezes a pessoa não vai ter força para dar a luz. Já foi gerado. Mas ainda não colocou o pano de saco. Ainda acha que foi por conta do esforço dela. Não, fui eu. Não, não foi você, foi Deus. Porque todas as coisas vêm de Deus e voltam para Ele. Cadê a humildade? Versículo 4. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei... Gente, Deus é maravilhoso, né? Eu nem sabia eu nem lembrava que essa passagem falava sobre intercessão e o Senhor pediu para a gente já falar sobre intercessão. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou: Dizei isso a vosso Senhor, assim diz Yahvé o Eterno. Não tenhas medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei Assíria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país. E em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. E o que o Senhor diz é: não tenha medo. Não escute as blasfêmias do qual estão falando para ti. Não se preocupe com os apontamentos de julgamentos que estão fazendo. Porque o Senhor se encarrega de mudar toda a intenção do coração daquele que está sendo usado pelas trevas e terá a paga que lhes cabe. Não tenha medo. Vai lá de encontro, olha como Deus costura todas as coisas. Para você que está no jejum, vai lá de encontro com a ministração do jejum. Convicção. Posicionamento. Deus está alinhando. Talvez para você não está fazendo sentido nenhum. Talvez para você não viu nada até agora desse jejum. Mas Deus está alinhando. Deus está costurando. As coisas com o Senhor é de forma minuciosa. Quer um exemplo maior do que isso? Eu e você. O teu corpo foi feito de forma minuciosa para que não houvesse erro. Quem faz as coisas de mau jeito, quem faz as coisas de qualquer forma é Satanás. Deus não. Deus é detalhista. Até as cores das luas, o universo, os planetas, a terra, os peixes. Até as nossas próprias digitais. Olha como Deus é detalhista. Não existe nenhuma digital igual a outra. Todos nós temos algo de diferente. Então, Deus faz as coisas de forma minuciosa. Não é porque os teus olhos carnais não estão vendo que não está acontecendo. Você precisa estar o quê? Sair do Cronos, desse tempo aqui que é dominado pelo príncipe deste mundo. E entrar onde? No Kairos. Entrar na fiação de Deus, no tempo de Deus. Isso mostra o quê? Que é viver por fé, é gerar. Vamos lá. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria em combate com Líbina, porque havia sido informado que o rei partira de Lax. O rei, ao ouvir dizer que Tíraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda quando promete. Então aqui Ezequias voltou a trabalhar onde? Então aqui o rei da Síria, ele voltou a trabalhar onde? Na mente de Ezequias. Porque Ezequias tinha ouvido uma palavra da parte de Deus através do profeta Isaías. Não temas, porque eu vou fazer. Só que aí Satanás veio, usou a boca do rei da Síria para dizer aqui: assim comunicareis a Ezequias,
que teu Deus, assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus em quem confias não te iluda quanto promete. Quantas vezes você escutou uma palavra do Senhor para você não temer, para você ir adiante, só que Satanás manipulou a tua mente e você deixou de acreditar na palavra de Deus e acreditou na palavra de Satanás? Você recebeu, você sabe, Deus falou, só faltou pintar o outdoor e falar que vai fazer. Só que aí o enviado das trevas vem e fala o contrário. Aí a gente automaticamente deixa de acreditar no que Deus falou e acredita no que o inferno está dizendo. Porque ele trabalha na mente. É por isso que a palavra fala no Novo Testamento, através da boca de Paulo, que a gente precisa buscar a renovação da vossa mente. Uma mente renovada tem a mente de Cristo, e aí você consegue entender e amadurecer que você tendo uma mente de Cristo, fale o que falar, custe o que custar, vai acontecer aquilo que Deus falou. Buscai pela renovação da vossa mente, porque o campo de batalha é na mente. E tá cheio de gente que tá perdendo bênção, que tá perdendo promessa. Por quê? Porque Deus fala A, Satanás fala A ao quadrado, e aí ela acredita no que Satanás está falando e não naquilo que Deus falou. Perdeu a bênção. Saiu do Kairos, entrou no Cronos. Entrou o espírito de incredulidade, de dúvida. Vamos lá. Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ouvistes contar que os reis da Síria fizeram todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações dos meus pais e devastaram? Gozã, Arã, Rezete e os filhos do Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servavaim, de Rena e de Iva? Versículo 14. Ezequias clama a Yahvé. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a, e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas, a fim de afrontar o Deus vivo. Então, aqui Ezequias teve o que? A sabedoria de dizer e reconheceu que não era o rei Ezequias que estava sendo atacado e afrontado, mas o próprio Deus de Israel. Porque você precisa entender que todo ataque que vem contra a sua vida não é porque é você, mas é por conta daquilo que você carrega. É por conta de quem está em você. E a gente não entende essa batalha. Acha que são pessoas que estão se levantando contra nós, mas não é. Então aqui o rei Ezequias disse: olha, Senhor, durante a oração dele, ele veio a fim de afrontar o Deus vivo de Israel. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus e Yahvé. Vamos lá. Às vezes, a gente precisa clamar ao Senhor de uma forma diferente. Às vezes a gente precisa fazer uma oração como a de Ezequias. É por isso que a palavra fala que muitas vezes nós não sabemos orar. E Filipe fala: vocês não recebeis porque perdis mal. E Satanás faz isso de forma proposital. Por quê? Porque a gente não lê a Escritura. Porque a gente não lê a palavra.
Porque a gente não tem relacionamento com a palavra de Deus. Porque existem guerras, querido, que quem vai lutar, como já foi dito aqui, é o próprio Deus, não é a gente. Existem coisas que é a gente que vai ter que fazer, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Agora, existem guerras que a luta é do Senhor. A luta é dele. Por quê? Satanás ataca a minha vida e a tua vida simplesmente porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo de Israel, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele sabe que num embate direto com Deus, ele já é aniquilado. Então ele vai atacar como? A criação. Então nós precisamos saber orar. Tem situações que o Senhor vai pegar e vai trazer. Michele, como eu sei que é esse tipo de oração que eu tenho que fazer? É por isso que você precisa ter discernimento e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Gente, tudo se baseia com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso daqui já é um pano de fundo, um embasamento para o que a gente vai ver de intercessão. Sobre orar. É necessário você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, com o Deus Pai e com o Deus Filho. É necessário você ter intimidade com os três, porque os três falam com você. Então, para você saber qual vai ser a forma de orar, você precisa estar com o seu ouvido conectado ao que o Espírito Santo de Deus está querendo te mostrar e te revelar. Porque é ele que vai te dar a estratégia de oração. É ele que vai falar a forma como você agir. Se você age, se você fala, se você faz ato profético, se você adora, se você retrocede, se você só fica quieto. Se não tiver relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não dá. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo de Deus. Porque eles são três que se tornam um. E cada um vai falar uma coisa diferente. De uma forma diferente, na verdade. O Espírito é o mesmo, mas fala de forma diferente. E você tem que aprender a reconhecer a voz dos três. E como que a gente reconhece a voz dos três? Passando tempo com os três. Vai ter dias, isso já foi falado aqui, que você vai orar diretamente ao Senhor, ao teu Pai. Pai, obrigada porque o Senhor me criou. Obrigada, Deus de Israel, porque eu sou fruto da tua criação. O Senhor me teceu, porque quem te fez foi Deus. Então, o Senhor, isso é um exemplo, tá? O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Ó Senhor, quão maravilhoso é, Senhor, os teus feitos, as tuas grandezas. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus. Jesus, obrigada por ser meu amigo. Obrigada por ter se dado naquela cruz por mim, por ter me dado, Jesus, o acesso novamente ao nosso Pai, ao nosso Paizinho querido. Pai, me leva, Senhor, a viajar pelos pastos verdejantes, que está descrito, Senhor, lá em Cantares, quando o Senhor... Gente, isso é relacionamento com Jesus, porque Ele é o Cordeiro. Então você vai exaltar as obras do Cordeiro, o seu relacionamento. Senhor, obrigada por me dar a água da vida. Obrigada por ser o pão que me alimenta. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Então você está criando um relacionamento com Jesus. Senhor, eu quero passar tempo contigo. Me permita, Jesus, deitar, meu amigo querido, meu irmão amado, meu paizinho, meu aba, a deitar no teu colo, passar tempo com Jesus, com o Espírito Santo. Doce amigo Espírito Santo. Obrigada por ser o meu conselheiro, aquele que me conduz em tudo que eu faço e que eu deixo de fazer. Obrigada por ser o fogo consumidor que consome todo o mal que ainda está na minha vida. Obrigada por me permitir ter acesso. E aí você vai desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é teu amigo. Então a gente precisa ter um relacionamento com os três, conversar com os três. Conversar com Deus Pai, conversar com Deus Espírito Santo e com Deus Filho, que é Jesus. A partir do momento em que a gente tem esses três relacionamentos muito bem estabelecidos, muito bem firmados, aí a gente começa a entender e ter discernimento quais são as guerras que é Deus e quais são as guerras que é a gente que vai fazer. Amém? Vamos lá, versículo 20. A resposta de Deus pelo profeta. Então, Ezequias foi lá, orou, apresentou a queixa, falou que o rei da Síria estava afrontando quem? O próprio Deus de Israel. Deus ouviu a oração. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias:
Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: ouvi a súplica que me dirigistes a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. Então teve a resposta da oração. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultastes e blasfemastes? Contra quem levantastes arrogantemente a voz e olhastes com desdém? Contra o Santo de Israel. Olha o poder de uma oração certa. Por meio dos teus mensageiros, ofendestes o Senhor quando propagastes. Com a multidão dos meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei à sua pousada mais remota na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair, teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa de tua ira maldosa contra minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porém meu anzol no teu nariz e o meu cabestro na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. Este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano semeai e colhei. Plante vinhas e comei dos seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Então vamos lá. Vamos parar aqui rapidinho. Tudo aqui, a resposta de Deus através de Isaías foi o quê? Tudo já estava premeditado pelo Senhor, tudo já estava escrito que iria acontecer dessa forma por Deus. Está dizendo o que para mim e para você? Tudo que acontece na minha vida e na tua vida está escrito, querido. Tudo. Tudo. O dia do teu nascimento, o dia do teu casamento, com quem você vai casar, com quem você vai ter filho, tudo está escrito. Tudo já está registrado no livro da vida. Tudo acontece por permissão do Senhor. Tudo. Na minha vida e na tua vida já estava escrito. Ai, mas Deus sabia que eu ia pecar? Sim, porque Ele nos fez com o quê? Com o poder de decisão. E é isso que as pessoas não entendem. Nós decidimos. Somos nós que escolhemos. Então vamos lá. Versículo 31. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra o seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelos mesmos caminhos por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor. Porque eu protegerei essa cidade e a salvarei por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então, povo de Deus, aqui, a oração de Ezequias moveu os céus, trouxe favor. Uma oração assertiva no alvo, de forma objetiva, move o coração de Deus. A gente só tem que saber discernir. Só que às vezes a gente não sabe discernir. Por quê?
as nossas orações não são orações movidas pela mente, mas pela emoção. E o que a palavra fala? Que enganoso é o coração do homem. A tua oração não tem que ser de acordo com o que você está vivendo hoje. A tua oração não tem que ser para agradar o teu espírito, para agradar a tua alma. Tem que ser para agradar o teu espírito, mas principalmente que seja a vontade de Deus. Então nós precisamos saber orar. Nós precisamos saber nos posicionar, porque caso contrário, vai dar ruim. Não vai ter resposta. E a gente viu aqui que durante a palavra que o Senhor disse, falando acerca do que iria acontecer com o rei da Síria, o Senhor ainda trouxe uma palavra de bênção sobre Ezequias. Este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. Sabe o que está querendo dizer? Que o Senhor faz brotar todas as coisas. Ele traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Vocês pegaram isso aqui? O Senhor faz aparecer espontaneamente. Ezequias não precisou plantar nada. Simplesmente Deus trouxe. Será que você acredita nisso, querido? Que Deus pode trazer isso para a tua vida? Que Deus pode fazer da mesma forma com você? Se você pegar e se colocar diante da presença do papai com humildade, sabe por que muitas vezes a gente não recebe o manjar de Deus, o presente do Pai? Porque nós não somos humildes. Porque nós carregamos ego, orgulho, soberba. Porque a gente gosta de falar que foi por nosso mérito. Porque a gente gosta de falar que foi porque eu trabalhei. Só tem o trabalho porque Deus te deu. Só foi trabalhar porque Deus liberou o fôlego de vida dentro dos teus pulmões. Porque senão não teria ido trabalhar. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, muitas vezes a gente não se assenta na mesa do papai para comer as coisas que ele traz, sem a gente nem precisar colocar as nossas mãos. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, soberbos, altivos de espírito. O que Ezequias fez aqui para receber essa palavra? Ele vestiu pano de saco. E foi para onde? Colocar a boca no pó. É tempo de se humilhar. É tempo de se humilhar, colocar a boca no pó e pedir para Deus, Deus faz de mim um vaso novo. Deus muda todas as coisas. Deus transforma o que precisa ser transformado, sem ter medo. E aí, uma continuação. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano, semeai e colhei, plante vinhas e comei dos seus frutos. Então, o Senhor diz que vai ter períodos aqui sobre a vida do rei Ezequias, e isso sobre a minha vida também, que o Senhor vai liberar do céu. Agora depois vai ter períodos na nossa vida em que ele vai dar sementes, e aí nós vamos plantar, e aí nós vamos colher. Tem hora que ele faz brotar. Assim como ele trouxe o maná no deserto. Assim como o povo clamou, pedindo por cordonizes. Ele falou, tá bom, o povo quer carne? Vamos dar carne pro povo. O povo quer água, que está no deserto. Moisés fala com a rocha, pronto, a água brotou. Ai, mas não, vai cair. Todo dia de manhã vai ter um pouquinho de maná. Às vezes Deus está liberando maná, pouquinho. Só que a ganância do coração é tão grande que a pessoa não consegue entender o cuidado de Deus. Você não consegue ser grato nem no pouco, quanto mais no muito. E quer que Deus faz. E a gente quer, não, eu quero mais. Cara, você não está agradecendo nem o maná. Você não está agradecendo nem o pouco que Deus deu. Você está pedindo para mais. Para quê? Para Deus vai te dar e vai te matar? Você entende agora por que Deus não dá tudo? Ah, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso demais. Misericórdia. Versículo 35. Deus fere os assírios e livra Judá.
Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar, vamos lá, vou ler de novo. Assim, naquela mesma noite, o anjo, quem que derrotou os assírios? O anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Você está vendo como Deus age? Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Nisroque em seu próprio templo, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram a fio de espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. A palavra do Senhor se cumpriu. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos por esta palavra, Pai. Que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ter, Pai, a convicção e a fé, Senhor, de Ezequias. Ele teve ali momentos, Pai, em que ele desacreditou, em que ele se abalou, Senhor. Eles ficaram tortuosos ali, temerosos, na verdade, Pai, diante do que aquele inimigo tinha dito. E que hoje, Pai, nós venhamos, em nome de Jesus, colocar as nossas capas de humildade verdadeira e nos humilhar diante do Senhor, Pai. Tendo a plena certeza de que o Senhor enviará os teus anjos ao nosso favor, porque o Senhor enviará os anjos ao nosso favor, querido. O Senhor envia anjos. O Senhor já deu ordem aos anjos. O problema é que às vezes a gente não faz a parte que nos cabe. E qual é a parte que nos cabe, que é tão simples de fazer e muitas vezes a gente não faz? Arrependimento e confiança. Boca no pó, humildade, posicionamento. Posicionamento no Deus vivo de Israel. Amém?